Olá pessoal, está começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E hoje a nossa conversa é com o pós-doutorando José Dirceu Voletti Filho, do Instituto de Física de São Carlos. José, como começou seu interesse pela ciência? Bom, olá. Meu interesse começou bastante cedo, na verdade, desde de garoto, né? Eu tinha interesse por área de saúde, eu tinha interesse por astronomia, e inclusive o que me levou a fazer física foi o interesse pela astronomia. E dentro desse momento de formação, eu acabei conhecendo a área que eu trabalho e eu vi a possibilidade de me tornar um professor, um pesquisador nessa área. Então, já vem desde garoto, principalmente depois que eu me tornei adolescente. Conte um pouco pra gente da sua trajetória acadêmica, como tudo começou. Tá. Como eu falei, eu me formei em Física na Unesp de Rio Claro e eu tinha inicialmente interesse nessa área de astronomia e acabei conhecendo o professor Vanderlei Banhato do Instituto de Física aqui de São Carlos e conheci a área em que ele trabalha já faz uns 20 anos, né, de tratamento de câncer, diagnóstico de doenças, e eu me interessei muito por poder fazer alguma coisa nisso dentro dessa formação da física. E foi aí que eu comecei a buscar esse caminho. Então eu entrei em contato com ele aqui, vim conhecer o laboratório, e quando eu terminei a minha formação, eu vim para São Carlos para fazer mestrado e estou aqui faz 14 anos. José, qual o benefício de se fazer pós-doc? O pós-doutorado, ele é uma formação complementar, vamos dizer assim, porque na verdade ele é um vínculo, né, que a gente cria com a universidade ou com uma instituição para que possa se continuar fazendo pesquisa e produzindo conhecimento depois que você termina o doutorado. O doutorado ele é um ponto crucial para que você possa ter acesso a todas as possibilidades que uma pessoa tem para poder fazer pesquisa, né? Então, a importância de fazer um pós-doutorado, ou pós-doc, como a gente costuma chamar, é você poder continuar produzindo ciência, poder continuar próximo da academia, que é o nome que a gente dá para esse coletivo dos pesquisadores e professores das universidades e dos institutos de pesquisa, né, que produzem conhecimento de alguma forma. E poder fazer isso tendo acesso a recursos para fazer pesquisa, poder ter uma bolsa de estudos para aqueles que não têm um trabalho fixo ou então que precisam dedicar o tempo total deles para poder fazer a pesquisa. Então eles precisam de alguma fonte de renda para poder sobreviver. Então esse tipo de vínculo permite algumas dessas coisas. José, como que o IFISC auxilia no seu trabalho? Bom, o IFISC ele é uma instituição de excelência. Ele é uma instituição que tem pesquisa, ensino, extensão, que são as atividades que a universidade oferece para a comunidade, de várias formas diferentes. Tem pesquisadores de nível internacional, não só de renome, mas de capacidade, né? Então essas pessoas, elas dão condições, e a instituição em si dá condições para que a gente possa fazer pesquisa no mesmo nível das pesquisas que acontecem em outros lugares do mundo, de forma que a gente consegue trocar informação de igual para igual em muitas áreas. Você faz parte do grupo CEPOF. Como que é fazer parte desse grupo? O CEPOF ele é um centro de pesquisa que é mantido por um órgão do estado de São Paulo que fomenta a pesquisa, que dá dinheiro para fazer pesquisa. E ele cria condições em termos de recursos, principalmente, para que a gente possa fazer a pesquisa. Então ele mantém pessoas trabalhando, ele compra equipamentos, o que a gente chama de centro, na verdade, é a fonte de recurso, né? Então ele mantém o dinheiro para poder pagar o custo da pesquisa, para comprar equipamento, para manter as pessoas trabalhando, para criar esse espaço de difusão que a gente está aqui agora, que é onde a gente pode levar o conhecimento para as pessoas, que é feito dentro da universidade. Então, sendo ele um meio para atingir essas coisas, ele é fundamental. Qual é o benefício de estudar numa instituição tão privilegiada? Instituições como a USP, primeiro elas reúnem pessoas que têm formações de alta expertise, né, tem muito conhecimento específico. Ela abre a possibilidade para que a gente consiga alcançar pessoas de todas as áreas do conhecimento, de todas as origens, né, de todos os lugares do Brasil, até algumas pessoas de fora. Então a gente alcança muita gente numa instituição grande como a USP, né? Nesse sentido, estar dentro de uma instituição dessa abre caminhos para a gente fazer coisas que em alguns lugares a gente talvez não conseguisse. Ou porque não teria acesso a alguns recursos, ou porque não teria acesso suficiente a pessoas. E a tradição da Universidade de São Paulo de ser uma instituição de ensino, pesquisa e extensão bem fundamentada no Brasil
ela acaba contribuindo também para que a gente possa ter esse alcance. Então, estar na USP faz diferença para aquilo que a gente está fazendo hoje. José, conte um pouco para a gente da patente chamada Processo de Obtenção de Filmes Poliméricos e Uso dos Mesmos. Tá. Essa patente, a ideia da patente é fazer o filme polimérico, ele é basicamente um material, é como se fosse um tecidozinho ou um plásticozinho, mas é um filme muito fininho, tá? Ele é biodegradável, porque ele não é feito de um plástico desses de material que a gente tem, sei lá, aquele que você cobre comida, é um filme diferente. Nesse material a gente incorpora a medicação e aí coloca, por exemplo, numa ferida. E aí você pode usar essa medicação tanto para ela por si só, para descontaminar a ferida, quanto pode ativá-la por luz, através de um processo que a gente chama de inativação fotodinâmica, para gerar efeitos que vão matar ali os micro-organismos que estão contaminando a ferida. E você tem outras patentes? A gente está trabalhando com uma outra patente no momento, que é uma parceria com o Canadá, que tem a ver com descontaminação de órgãos de transplante. Porque as pessoas devem ter uma ideia, né, de que transplante não tem muitos órgãos disponíveis, né? E por não ter muitos órgãos disponíveis, quer dizer, uma das coisas que interfere na disponibilidade de órgãos é, por exemplo, se o paciente teve uma contaminação que torna inviável fazer o uso daquele órgão, porque está contaminado com um patógeno, que a gente fala, né, com um micro-organismo que provoca uma doença, alguma coisa assim. E a ideia dessa patente é fazer fazer uma descontaminação de um líquido que circula através do órgão, de modo que você vá removendo esses micro-organismos. Então eles saem no líquido, a gente descontamina ele através da ativação por luz, e depois esse líquido volta para o órgão e vai levando mais micro-organismos que vão sendo descontaminados até que você acaba com a contaminação. Na verdade, acaba não, a gente reduz o suficiente para não ter mais problema e poder tratar com remédio normalmente. Assim. E essa patente ainda está em Está em processo? desenvolvimento. É. Então tá certo. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.